paralelo com 7 dias da criação, junto aos 7 milênios que rege a humanidade, apontando para o início, o meio e o fim desta presente era. Nas Escrituras, nós vemos em passagens, como no livro de Salmos, e também na carta de Pedro, de que um dia para o Criador é como se fosse 1000 anos aqui nessa terra. E a partir desse padrão, desse princípio, nós conseguimos extrair muitos segredos e lições profundas, que só esclarecem mais acerca do nosso real propósito aqui, entendendo os padrões que o nosso Criador concede para todos nós, os padrões que Ele deixou em toda a sua criação, e o padrão que envolve o teste de carne e sangue. Nessa realidade temporária, são justamente durante esse período de 7 dias divinos, equivalente a 7 milênios. Claro que nós temos os 6 milênios, onde o teste será de carne e sangue. E nós teremos o milênio sabático, milênio de descanso, que será justamente o período de reinado do Messias, onde ele preparará o povo escolhido, povo remido, para a eternidade que está por vir. Tudo é regido por ciclos, tudo é regido por transições de eras. Os 7 dias da criação apontam o fim dos tempos. Os 6 primeiros milênios abrange a linha temporal da humanidade, desde a criação até os tempos atuais, enquanto o 7º milênio representaria o reinado messiânico, um período de paz e harmonia sobre o governo direto de Cristo. Basicamente, é possível entender toda a escatologia superficialmente, compreendendo a relação dos 7 dias iniciais da criação deste mundo, que nos indica através de códigos secretos na Bíblia como será o desfecho deste mundo, e a trajetória da humanidade. A relação entre os 7 dias da criação e os 7 milênios bíblicos proporciona uma visão interessante sobre o propósito divino ao longo da história da humanidade. No primeiro dia da criação, Deus separou a luz das trevas, dando origem ao ciclo diurno e noturno, que foi denominado dia e noite. Essa narrativa possui uma conexão profunda com o conceito ligado ao Messias. Quando exploramos essa passagem à luz da temporalidade, podemos associar o primeiro milênio da existência humana a esse primeiro dia da criação. Esse milênio inicial foi marcado por uma espécie de era dourada, onde a longevidade era notável, exemplificada por figuras como Adão, que viveu 930 anos, e Matusalém, que viveu incríveis 969 anos. Essa correlação lança uma nova perspectiva sobre a história da humanidade, destacando como os eventos do início estão intrinsecamente ligados à narrativa messiânica, que se desenrola ao longo dos séculos. No segundo dia da criação, Deus estabeleceu o firmamento para separar as águas que estão sob ele das águas que estão acima dele, do firmamento. Essa passagem bíblica ganha uma nova perspectiva quando a relacionamos ao segundo milênio da história da humanidade. Esse período é caracterizado pelo julgamento divino por meio das águas do dilúvio, um evento que marcou um novo começo para a humanidade, através da linhagem de Noé e sua família. Assim como houve uma separação entre os planos celestiais e o mundo terreno através das águas, no segundo dia da criação, o segundo milênio viu uma separação entre seres malignos que perderam seus corpos no dilúvio, e a continuação da vida humana, através de uma linhagem santa representada por Noé. Ele de certa forma se mostra ser um arquétipo de Jesus, prefigurando uma nova humanidade e um novo começo para a história. Esse paralelo entre a criação e os eventos históricos proporciona uma compreensão mais profunda da narrativa bíblica e de como os princípios divinos têm influenciado a trajetória da humanidade ao longo dos milênios. O terceiro dia da criação é marcado pela separação das águas e pela criação da vegetação na terra. Essa fase da criação pode ser vista como um período transitório na história da humanidade, semelhante ao processo de plantio. Durante esse tempo ocorreram desafios e lutas, refletidos nas guerras e conflitos enfrentados pela linhagem santa, povo hebreu, que estava sendo preparada para receber o Messias. Assim como a vegetação cresce a partir da semente divina plantada na terra, a humanidade avançou gradualmente em direção ao momento do nascimento do Messias, que traria a luz ao mundo. Esse paralelo entre a criação e a história humana ressalta a importância desse período de preparação e crescimento espiritual, que culminaria na vinda do Salvador.
simbolizando a promessa divina de redenção da humanidade. O quarto dia da criação, quando Deus deu origem ao sol, à lua e às estrelas para governarem o dia e a noite. É profundamente significativo. Quando consideramos suas representações e conexões bíblicas, Jesus é o sol da justiça, trazendo sua luz e vida ao mundo. A lua, por sua vez, simboliza a igreja, representando a energia feminina e sendo vista como a noiva de Cristo. As estrelas, por sua vez, podem ser interpretadas como os discípulos, que desempenharam papéis cruciais nos primeiros estágios da igreja, muitos dos quais se tornaram mártires, preparando o caminho para o estabelecimento da noiva do Messias. Esse paralelo entre a criação e a narrativa religiosa ressalta a importância dos elementos celestiais, na compreensão espiritual e na busca da humanidade em direção à salvação e à redenção, que é dada através de Cristo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Malaquias 4 verso 2. O quinto dia da criação é carregado de significado nas Escrituras Sagradas. Deus criou os seres viventes das águas e dos céus, e a palavra hebraica nefesh nos conecta a um profundo entendimento desse período na história da humanidade. Este dia representa a preparação e o adorno da congregação dos santos, evidenciada pelos seres viventes. Esse é um período de profunda importância, onde a noiva do Messias está sendo adornada, e sua alma está sendo preparada para os eventos finais que estão por vir. É um momento de preparação espiritual e conexão com o eterno celestial. O sexto dia da criação, conforme narrado nas Escrituras, revela profundidades significativas, quando examinamos os textos hebraicos. Ele representa um Ian, período que está intrinsecamente ligado ao momento da criação dos seres chamados de alma vivente, que incluem a humanidade. Ao compreendermos a conexão com o sexto milênio, percebemos que esse dia simboliza a interação da humanidade com Deus, refletindo a ideia de que agora temos o Espírito Santo habitando em nós, orientando cada aspecto de nossas vidas, e nos preparando para o último milênio de uma maneira que transcende o tempo convencional, de forma atemporal. O sétimo dia da criação, no qual Deus descansou e o santificou, como um dia de repouso e adoração, oferece um código profundo e muito interessante nas Escrituras Sagradas. Esse dia simboliza o milênio final, uma época atemporal, onde as chamadas bodas do Cordeiro irão ocorrer. É o momento em que o Messias se une de forma grandiosa à sua noiva, e celebra-se matrimônio. Essa perspectiva nos revela uma dimensão mais profunda das Escrituras, conectando o início ao fim e enfatiza a transcendência do tempo divino sobre o nosso mundo atemporal. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Apocalipse 1 verso 7. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, verso 27. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, verso 3. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja as suas vergonhas. Apocalipse 16, verso 15. Portanto, esperai-o em toda e qualquer hora. Porque aquele que vem será manifestado, não somente para julgar os ímpios, mas também para salvar os que o aguardam com fé. Hebreus 9, verso 28. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, verso 13. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, verso 11. Viu só que magnífico como que tudo do nosso Pai Celestial é padronizado, é orquestrado, e que toda a história da criação revela a sua soberania, revela o seu poder e ainda o seu amor e misericórdia para com toda a humanidade.